Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu gostava de fazer um ponto da situação sobre o processo de renaturalização das Ilhas Barreira e tentarei não me condicionar pelo sentido de demagogia da intervenção que acabamos de assistir. Eu confesso a minha enorme surpresa com esta intervenção do Partido Socialista e procurarei manter uma lógica de absoluta racionalidade. Eu penso que quem nos está a ouvir, eventualmente, pode partir do pressuposto que não foi o Partido Socialista o autor do POC que está em curso, que não foi o Partido Socialista que foi o autor do programa Polis que foi aprovado em 2008 e que, portanto, que esta matéria não estava prevista há muito tempo. Julgo, aliás, que se estivéssemos à procura de pretextos, arranjaríamos sempre bons pretextos para aquilo que está previsto há 20 anos não avançar, Sr. Deputado. Eu não sei como é que o Sr. Deputado pode manifestar conforto com uma situação que está prevista há décadas, que é uma absoluta ilegalidade e que foi alvo de discussão pública, de ponderação, de envolvimento das populações e que tem um quadro de racionalidade e de base científica elevado. Mas, Sr. Presidente, me permitir, eu gostava de fazer o ponto da situação deste processo de renaturalização com uma apresentação que, obviamente, deixarei às senhoras e aos senhores deputados. E, se me permitem, vou diretamente aqui para um quadro resumo, sem prejuízo de, se for necessário, poder ainda percorrer outras vertentes desta apresentação. Bom, em primeiro lugar, o programa de demolições prioritárias que envolve São Bartolomeu do Mar, que já está concluído, e as Ilhas Barreira, inserem-se num contexto mais alargado de proteção do litoral, numa altura em que o litoral português conhece ameaças muito superiores àquelas a que estávamos habituados. Temos 25% da nossa costa sob erosão, temos 2/3 da nossa costa sob o risco de erosão, temos 80% da população vivendo no litoral, um déficit no balanço sedimentar e um agravamento do forçamento oceânico e das perspectivas em relação à mudança climática. Isso obriga a uma resposta estrutural e integrada que não esteja baseada numa perspectiva eleitoralista, que esteja baseada na defesa do nosso território e das próximas gerações. Em primeiro lugar, com um programa de ação que, com 300 milhões de euros este ano e no ano passado, tem vindo a concretizar ações de proteção do litoral por todo o território. Em segundo lugar, com medidas de contingência para as intempéries do inverno do último ano. Em terceiro lugar, com o trabalho realizado pelo Grupo de Trabalho do Litoral, o professor Filipe Duarte Santos, para a avaliação de risco, para a atualização de avaliação de risco, com a reforma do ordenamento do território, nomeadamente com o REGOE e com o REGIT, e também com o programa de demolições. Não é aceitável que se possa estar a pedir aos cidadãos que façam sacrifícios numa altura de constrangimentos orçamentais para alocar 300 milhões de euros à proteção de pessoas e bens norte a sul do país e, ao mesmo tempo, acharmos normal que construções ilegais em domínio público marítimo continuem por renaturalizar e não sejam alvo de reposição da legalidade apenas porque é muito pouco conveniente do ponto de vista político-partidário. Eu peço imensa desculpa, Sr. Deputado, sabe bem que o que vou dizer não tem nada a ver com o plano pessoal, até porque nos conhecemos há muito tempo, mas a intervenção que fez e a intervenção que o Partido Socialista tem feito é uma intervenção surpreendente. É uma intervenção surpreendente porque não só foram autores desta programação, como durante muito tempo defenderam estas intervenções e, no fundo, estão aqui a procurar encontrar pretextos para que se não avance de uma forma estrutural. Ninguém faz demolições de ânimo leve, com satisfação, sem terem atenção, obviamente, a situação difícil que todas as demolições envolvem.
A questão não está em saber se temos gosto ou não em fazer demolições. Ninguém tem gosto em fazer demolições, Sr. Deputado. Está em saber se as demolições foram preparadas de uma forma adequada no plano social, no plano ambiental e no plano legal. E esse foi o processo, ou foi nesse âmbito que este processo se desenvolveu. Estamos a falar de 800 demolições nas Ilhas Barreira, cerca de 800 demolições das Ilhas Barreira, que incidem essencialmente em segundas habitações, e não há uma única, primeira e única habitação que seja demolida sem que exista realojamento prévio das famílias. E, portanto, não vale a pena estar a instrumentalizar as pessoas que acabou de referir, porque na prática basta conhecer o local, como conhece, e eu também conheço, para percebermos que estamos essencialmente a falar de casas de férias e de casas de segunda habitação. Sr. Deputado, sabe bem disso e sabe bem como se tem instrumentalizado algumas famílias para ocultar a realidade prática e concreta. Estamos a falar de segundas habitações. Estamos a falar de 800 demolições, em que 700 são segundas habitações, 100 são primeiras habitações, e não há uma única casa de primeira habitação que vá ser demolida sem ter havido o realojamento prévio das populações. E este é o quadro que permite identificar os objetivos para cada um destes núcleos a renaturalizar. Em segundo lugar, não se pode confundir renaturalização com reestruturação, nem com as outras matérias de valorização do território. E essas matérias estão em curso. O que está previsto para as Ilhas Barreira, nas dragagens, na valorização dos recursos naturais e do espaço público, é largamente superior ao que está previsto para as demolições. Estão previstas 6 milhões de euros para demolições e está previsto no total 41 milhões de euros, incluindo aqui, obviamente, Etar, Faro, Olhão, que é essencial para aquele ecossistema. Estamos a falar, portanto, de 15 milhões de euros para Etar, Faro, Olhão, de 14 milhões de euros já executados ao nível da valorização do território, de 3,4 milhões de euros que estão em curso e de 8 milhões que estão em concurso. Nas dragagens estão 4 dragagens previstas, algumas adjudicadas, outras em fase de adjudicação. Existe também um conjunto de atividades ligadas à valorização do espaço público e, portanto, compare 41 milhões de euros de intervenções de requalificação com 6 milhões de euros nas demolições. E, portanto, é este quadro de prioridades que deve identificar. Portanto, Sr. Deputado, não estamos perante uma inversão de prioridades. A prioridade está, de facto, na requalificação das Ilhas Barreira, deste parque natural tão importante. Mas não podemos deixar de fazer as demolições. E há sempre bons pretextos para tentar adiar aquilo que está previsto há muito tempo. E eu tenho imensa pena de constatar que, estou a concluir, Sr. Presidente, apesar do Partido Socialista ter responsabilidades nesta matéria, está a procurar, nesta fase, alijar essas responsabilidades num exercício de absoluta demagogia, que eu lamento, sendo certo, repito, que nenhuma família em primeira habitação foi alvo de demolição da sua habitação sem prévio realojamento. Esse foi um trabalho que foi feito de uma forma muito ponderada pela sociedade de Polis, com os municípios e com a Segurança Social. Muito obrigado, Sr.